Bem, pessoal, vou mostrar para vocês aqui esse presente que o amigo Carlos Marciano mandou. Ele mandou lá de Arara, São Paulo. Ele entrou em contato comigo e falou: Dan, tem uma máquina quebrada aqui e eu não vou mais reformar ela, eu já comprei outra. Você quer para você fazer algum projeto aí no canal, ou se der você reforma, ou mostrar pra gente aí o funcionamento dessas máquinas e tal. Então, eu vou desembalar aqui para vocês verem. Bem, pessoal, o Carlos Marciano, ele tem também um canal aqui no YouTube, onde ele mostra os seus trabalhos. Eu vou deixar abaixo do vídeo aí o link para vocês entrarem lá e acessar. Então tá aí, olha, uma pequena inversora da StarMig, para vocês verem. É uma Mini 200, tem o controle de corrente aqui e os bornes de entrada, mais e menos. Ele é até pesado, deve pesar uns 7 a 10 quilos. E aqui as especificações dela. Vou abrir ela aqui e mostrar a vocês. Bem, pessoal, então tá ela aqui aberta. O modo de construção dela é simples, é um equipamento reparável. Agora quem tentou reparar não tem muito conhecimento, aí ele foi cortando, fazer igual caso, testando algumas partes para ver se achava alguma coisa. Uma dica que eu dou para vocês que querem reparar máquinas, principalmente inversoras, é ter alguns aparelhos de testes, digamos assim, um pouco mais sofisticados. Multímetro bom, se tiver como ter um osciloscópio, isso é muito bom. Mas caso vocês não tenham, com multímetro também dá para vocês arrumar a maioria dos defeitos de inversoras. E quando você pegar uma máquina que perceber, a máquina estourou um transistor, pode acontecer que o problema é só aquele, trocou o transistor e resolve. Mas pode acontecer que tem mais outros problemas. Aquela máquina ela começou a estourar aqueles transistores, às vezes porque houve uma falha na parte de oscilador. Esse oscilador pode ter acontecendo que ele está chaveando duas partes ao mesmo tempo, onde era para chavear só uma, e aí dá o curto-circuito. No sistema inversor, vocês sabem que é chaveado uma parte, depois é chaveada outra parte, e há vários tipos de sistema. Eu já falei para vocês aqui sobre isso, sobre os inversores. Então, tem deles que só pode chavear uma parte de cada vez. E quando há uma confusão nesse sistema, pode ser que aconteça chavear os dois de vez, ou pode um pequeno diodo arrebentar e os outros ir em cadeia. Ou o transistor, a mesma coisa. Então, quando a gente vai fazer esse trabalho, a gente, para testar, tem que ter um aparelho de teste para ver se a frequência daquele aparelho está certa. Que às vezes ele queimou aqui, às vezes um pequeno capacitor desse, aí o oscilador já muda. Se ele estava jogando aí, supõe aí uma frequência de 50 a 100 kHz, esse capacitor deu um problema, ele pode baixar essa frequência aí 20, 30 kHz, por exemplo, ela estava trabalhando em 50, 100, vai acontecer um superaquecimento. Vocês sabem que quando diminui a frequência, isso vai aumentar uma maior passagem de corrente, por causa que vai diminuir a indutância, né? Então, a reatância indutiva, a indutância permanece, né? Olha aqui os traços dela. Supondo aí que tenha uma determinada indutância aqui, essa indutância ela é fixa. Agora, a reatância indutiva ela é variável pelo fato de acordo a gente vai trabalhar com a frequência. Então, se a gente tem aqui uma indutância de 5 mH, por exemplo, e vamos colocar uma frequência de 60 Hz,
a reatância é uma coisa, e se a gente vai colocar uma frequência de 1 kHz, a reatância é outra coisa. Então eu quero explicar para vocês assim, supondo que ela é para trabalhar com 50 kHz, e aí acontece que dá um defeito aí nesse capacitor que regula a frequência junto com o CI, e ela muda essa frequência diminui. Então, isso aí vai fazer com que passe uma corrente maior. A câmera está desligando toda hora. Aí vai ocasionar uma queima dos MOSFETs. Tem vários aqui queimados, depois eu vou dar uma olhada para ver qual é eles. Para vocês verem aqui como foi o modo que eles foram colocados. Olha, eles simplificaram aqui o modo de colocar eles. Levantou a perninha, colocou aqui, já é o aterramento, né? Levantou ela aqui, colocou para fazer o aterramento, tudo certinho. O modo de construção delas é simples, mas funcional. Aqui é um SG e aqui o LM324. Deixa eu ver que SG é esse aqui, já falo para vocês. SG3525 e LM324, o regulador de tensão. E aí para fazer o conjunto aqui. Olha, então essa parte aqui nós dizemos que é o coração da máquina. Se isso aqui não funcionar bem, você pode trocar de diodo, pode trocar o que for, vai estar sempre estourando. Então daqui que a gente tem que começar daqui. Para evitar esse negócio de bota um transistor queima, bota outro queima, você tem que começar por aqui. Desliga o chaveamento que sai para lá, e aí você vai testar aqui se essa placa está fazendo a oscilação correta. Se ela estiver fazendo a oscilação correta, aí você vai procurar algum curto nessa outra parte. Aí parte por esse princípio. Olha, tem máquinas que têm diversas plaquinhas moduladoras até chegar. Essas inversoras geralmente, vocês sabem que ela primeiro chega uma etapa de retificador, como eu já falei em outros vídeos para vocês, chega uma etapa de retificador, chega uma etapa de pré-carga, que vai fazer a pré-carga dos capacitores, para eles não carregar de vez. Isso pode desarmar um disjuntor, pode dar um problema na máquina, pode arrebentar uma trilha se essa carga for muito rápida. Todo esse estágio, aí depois que ela vai acionar a parte dos MOSFET. Vocês veem que a gente liga a inversora, ela passa um tempinho, depois ela aciona a outra parte. Então pessoal, tá aí, depois que eu avaliar aqui, se eu não for reformar, os trafos já dá pra gente fazer um outro projeto. Tem o dissipador também. Ele quando entrou em contato comigo, ô Dani, você vê aí se vale a pena você pegar e tal, porque tem frete, o frete hoje o correio tá botando para lascar. Eu falei, não, mas aqui é bom pra gente, a gente pega, às vezes tira peça, ou às vezes até recupera. E tá aí. Então pessoal, fica essas dicas aí para vocês, quando vocês forem reparar um aparelho desse. Olha, o bom é que tenha um pouco de conhecimento. Quando você abrir um aparelho desse que você não vê nenhum provável defeito visível, evite você estar arrancando um componente para testar que você não tem nenhum conhecimento. Às vezes você arranca um componente igual uma outra máquina que eu mostrei para vocês. A pessoa ela arrancava um componente, aí tornava a botar na placa e a placa virou uma bagunça de solda. Que a pessoa ia arrancando um componente, testava esse não, esse sim, esse não. Então tem muitos meios de testar aquele componente lá. Então, por exemplo, aqui, supondo que nós vamos testar essa placa moduladora. Nós vamos ver onde entra aqui a alimentação dessa placa. Vamos desligar a parte que ela chaveia a parte de fora e vamos ver se ela está funcionando corretamente. Partindo daquele princípio onde ela está recebendo a tensão dela, vendo aquele grupo ali. Aí depois a gente vai ver os testes dos principais componentes mais prováveis de dar defeito. Outra questão nem todo multímetro a gente pode pegar a ponta daquele multímetro e tocar em um ponto quando o aparelho está energizado. Isso você pode queimar o aparelho todo. Porque o multímetro ele tem uma certa tensão ali naquela ponta dele. Ele não tem uma ponta de prova isolada totalmente. Então ele tem uma certa tensão. Às vezes você está reparando um aparelho que é testar ele energizado e o seu multímetro não tem isolamento para aquilo. Aí você coloca o ponto num aterramento que é medir a frequência daquele aparelho, você toca em um MOSFET desse aqui, ele detona o MOSFET. Por quê? Porque aquilo alterou a sequência de sinal que estava sendo enviada para ele. Supondo que aquele MOSFET naquele momento era para estar desligado, e quando você toca a ponta do multímetro, ele tem ali uma pequena tensão capaz de ligar o MOSFET. Então isso vai ser o suficiente para estourar o circuito. Eu já vi muitos colegas comentar comigo, eu estava testando aí, quando eu toquei o multímetro estourou. Estoura. Isso aí
tenha muito cuidado para testar com multímetros. Esses multímetros simples, geralmente eles não têm isolamento para a gente estar caçando os pontos com o aparelho ligado. Já o osciloscópio ele tem esse isolamento, né? Vocês sabem que a captação dele é muito grande, então ele tem um isolamento muito grande ali nas suas ponteiras. Então ele não vai enviar um sinal para poder ligar o MOSFET, para alterar ele. Por isso que a maioria das vezes vocês vê aí, a pessoa vai lá e coloca a garra do osciloscópio no gate do transistor para estar fazendo essa medição ali de frequência, de onda, para que tenha ali uma melhor avaliação. E pessoal, então vou deixar aí abaixo do vídeo aí o link do canal do Amigo Marciano para vocês visitarem lá, dar um salve para ele lá. Amigo Marciano, então muito obrigado aí por você ter oferecido isso aqui ao canal. E com o tempo a gente vai estar mostrando aí. Deixa eu desocupar aqui que tem vários projetos aí em andamento. E como eu falo para vocês também, trabalhos aqui na oficina, graças a Deus não falta aqui, eu estou sempre fazendo alguma coisa e nem sempre dá tempo filmar e mostrar para vocês todos esses trabalhos. Tem trabalho que a gente tem que fazer mais corrido e vocês sabem quando a gente pega uma câmera para filmar e às vezes o dono está ali esperando, ele não quer que fica delatando ali com aquele serviço e também às vezes nem quer mostrar o tipo de serviço. Tem certos serviços que a gente vê que a pessoa não gosta de estar mostrando. Então, muito obrigado a vocês e até a próxima.